Pessoal, bem-vindos aí novamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre plano cartesiano. Eu já tinha mencionado para vocês devem lembrar. Plano cartesiano é esse cara que tem esse formato aqui, né? É uma forma que a gente tem de mapear uma superfície, né? O que eu quero dizer com mapear? É tornar ela um mapa, ou seja, tornar ela acessível por uma representação. Eu consigo acessar toda essa superfície. Então, se eu coloco esses dois eixos em uma superfície qualquer, imagina uma parede, por exemplo, em que eu tenha esses dois eixos e eu preciso dessas duas representações justamente por ser uma superfície, né? Se eu marco um ponto dessa parede como um ponto que é o cruzamento desses dois eixos, vertical e horizontal, eu consigo acessar qualquer ponto dessa parede a partir do momento que eu tenho essa escala aí de 1, 2, 3 para a direita ou para a esquerda, 1, 2, 3 para cima ou para baixo, certo? Então vocês devem lembrar, a gente usa o plano cartesiano para fazer representação de gráfico de mapa. Bom, por que a gente usa esse plano cartesiano? Olha só, a gente falou um pouquinho sobre conjuntos numéricos, né, sobre conjuntos e conjuntos numéricos, e depois sobre relações. E assim, a gente pode representar num conjunto numérico todos os números que a gente conhece, tá? E todos os números que a gente conhece é o maior conjunto numérico que tem, que é o conjunto dos números reais, tá? Então, uma das formas que a gente teria de representar o conjunto dos números reais é ou falando reais, isso é autoexplicativo, né? Ou posso falar que o conjunto dos números reais, que é o que está aqui escrito na segunda linha, ele é composto por elementos x, tal que x é um número que está entre menos infinito e mais infinito, tá? E aí, esse número ele não precisa ser só um número inteiro, ele pode ser um número fracionado, né? Fracionado significa que eu posso dividir a unidade em partes, né? E ele pode ser número positivo ou negativo, pode ser inteiro, pode ser decimal, pode ser um número racional, que é a representação de uma fração, né? Ou pode ser um número irracional, que é um número que eu não consigo representar como uma fração, que é o que acontece com as raízes, raiz de 2, raiz de 3, ou com números como π, por exemplo, né? Que são números que são infinitos depois da vírgula, tá? Conjunto dos números reais está todo mundo ali. Então, entre o 3 e o 4, você vai passar por 3,1, 3,2 e você vai passar entre esses números pelo π, que é 3,14. Só que quando a gente fala 3,14 para o π é só um pedacinho, né? Na verdade, ele é 13,14, 15, 9, 3 e continua assim infinitamente, certo? Então, isso daí é um conjunto de números, tá? Só que é um conjunto muito grande, é um conjunto infinito, tá? Então a gente não faz sentido a gente ficar descrevendo elemento por elemento, né? Aquela representação através do diagrama de Venn, ele é uma maneira que a gente só representa conjuntos com poucos elementos, né? Ou então para ajudar a gente na visualização em alguns momentos, tá? A maneira que a gente tem habitual de representar esses conjuntos infinitos é através de uma reta, tá? E a gente coloca essa reta geralmente geralmente não, a gente vai representar essa reta com uma setinha, né, uma flechinha ali do lado e marcando um ponto zero em algum lugar. Então, por que a gente vai fazer isso? Olha só. Primeira coisa, em geometria, na verdade em matemática em geral, quando a gente fala em reta, ela é uma linha infinita, tá? Então, se eu falei em linha em reta, eu estou falando em uma linha que não tem começo nem fim. Se eu falar numa semi-reta, ela tem um ponto de começo e ela não tem fim. Então ela começa e vai para sempre. E se eu falar num segmento de reta, aí é um pedacinho de reta que tem começo e tem fim, certo? Então quando a gente fala, por exemplo, numa aresta de uma figura geométrica, um lado de um triângulo, um lado de um quadrado, aquele pedacinho, essa aresta, é um segmento de reta. Quando a gente fala numa reta, ela não tem nem começo nem fim, certo? Essa flechinha que a gente coloca na ponta, a gente fala que faz com que a reta seja uma reta orientada. Por que orientada? É porque a gente está dando uma orientação para ela, ou seja, essa flechinha que vai aqui para a direita significa que os números estão sempre crescendo para a direita. Então eu estou representando todos os números nessa reta, eu vou colocar eles todos em ordem, tá? Sendo que o próximo número da direita é sempre maior do que o da esquerda, tá? Então, como a gente em algum lugar vai ter o zero, a gente marca o zero aqui nessa reta, a gente sabe que todos os números para a direita são positivos e todos os números para a esquerda são
negativos, né? Porque afinal de contas, para a direita está sempre crescendo. Em qualquer lugar que eu estou em cima da reta, para a direita eu estou sempre crescendo. E para representar todos os números reais, eu só preciso de uma reta. Eu não preciso de mais que isso. Os números reais, eles podem ser todos enfileirados em uma reta, certo? Depois, quando a gente vai para um plano, a gente precisa de duas retas para conseguir representar uma superfície, tá? Bom, a gente sempre vai precisar nessa reta, assim também como no plano, de um ponto zero, e esse ponto zero a gente chama de origem, certo? Bom, através dessa reta, então, a gente representa todos os números reais, que é um conjunto, lembra, são um conjunto infinito, de infinitos valores, tá? E a gente representa todos esses conjuntos através dessa reta, dessa única reta. Tá? E geralmente a gente vai chamar, né, sempre quando a gente tem um conjunto, a gente chama genericamente os elementos desse conjunto de x ou de y ou de qualquer outra coisa. Né? As nomenclaturas mais comuns que a gente usa são x e y, né, que são os valores de um determinado conjunto. Tá? Bom, então, aqui um exemplo da reta representando o conjunto dos números reais com alguns desses números, né? Obviamente não faz sentido colocar muitos números porque fica difícil de visualizar. Mas olha só, aqui eu tenho essa reta, tá? Tem a flechinha aqui para a direita indicando que ela está sempre crescendo para a direita. Então, todos os números que estão na direita são sempre maiores. Então, o menos 5 ele é maior do que menos 6. Lembre-se, o número negativo ele cresce ao contrário, né? Então, a gente sempre vai ficando maior quanto mais perto do zero, tá? No caso dos negativos, né? Então, o menos 5 ele é maior do que o menos 6. O menos 4 ele é maior do que o menos 5, tá? O menos 3 é maior que o menos 2 e assim por diante, tá? Bom, tem números que são racionais aqui, como, por exemplo, menos meio, certo? 0,8, 2,5. São números que representam uma parte da unidade, né? Então, se eu tenho 0,8 da unidade, quer dizer que eu peguei a unidade, dividi em 10 pedaços e peguei 8 delas, certo? Isso significa 8 décimos ou 0,8, né? Se eu peguei a unidade e dividi em duas partes, eu tenho metade em cada parte, né? Se eu estou devendo metade de uma parte de alguma coisa, eu tenho menos meia unidade de determinada coisa, tá? Então, aqui são os números. As representações, né? O número menos raiz de 5, que também é um número irracional, está aqui representado. Se a gente sabe que raiz de 4 é 2, então menos raiz de 4 é menos 2, e menos raiz de 5 vai estar um pouquinho aqui à esquerda de menos 2, certo? Bom, a gente viu na última aula sobre relação entre conjuntos, né? Então, se eu tenho, que eu dei os exemplos inicialmente de uma relação entre, por exemplo, o preço que eu vou gastar para comprar um determinado alimento, né? Com a quantidade do alimento que eu gasto, que eu compro, né? Então a gente tem a relação entre esses dois conjuntos numéricos, né? São esses dois números que vão ser sempre relacionados de alguma forma, tá? Então a gente pode fazer essa representação dessa relação entre dois conjuntos através do diagrama de Venn. Então o conjunto aqui da esquerda é um conjunto aqui, que geralmente quem manda a setinha a gente chama de esses elementos de x, né? A gente chama esses elementos aqui que recebem a setinha de y, tá? Então uma das formas que a gente tem de representar é o diagrama de Venn. Mais uma vez, lembrando que o diagrama de Venn ele só ajuda a gente para alguns casos, porque ele é uma representação visual boa para poucos elementos, tá? A gente pode fazer essa relação entre esses dois conjuntos através da lei que relaciona. A gente sempre vai usar a lei. Então, y é igual a x mais 3, né? Ou então a gente fala que o y é uma função de x, né? Porque o valor do y depende do x, então o y é uma função de x, né? Então a gente chama essa relação entre dois conjuntos de função, né? E a gente pode colocar o símbolo aqui como y ou como f de x, né? Lembrando que y e x a gente pode mudar essas letras, não tem problema nenhum. A gente só são as letras mais usuais, que é uma maneira também que a gente saber, né? Acostumar com o que a gente está fazendo aqui, né? Mas a gente pode usar quaisquer outras letras, né? No lugar do X é bem comum usar a letra T também, né? Porque em física o T tem significado de tempo,
Então, quando a gente tem uma relação entre distância em função de tempo, ou velocidade em função do tempo, ou aceleração em função do tempo, né? É bem comum usar no lugar do x o t também, principalmente em exercícios que têm um significado físico, né? Mas as letras mais comuns para a gente são x e y, tá? Então, a mesma relação que eu fiz aqui no slide anterior, tá? Eu estou fazendo aqui no próximo através da lei, que é y igual a x mais 3. Se no lugar do x está menos 2, então eu substituo o x por menos 2, fica menos 2 mais 3 dá 1. E se eu substituir o x por menos 1, fica menos 1 mais 3 dá 2, tá? Então eu formo esses pares aí, entre menos 2 e 1, e menos 1 e 2. Né? Ou seja, quando x é igual a menos 2, o y é igual a 1. E quando x é igual a menos 1, o y é igual a 2, que é exatamente o que a gente tinha aqui no diagrama de Venn. Tá? E por que eu estou usando esses dois valores? Só como exemplo. Tá? Isso daqui vai valer para qualquer valor de x. Se eu substituísse o x por menos 100, ia ficar menos 100 mais 3, que ia dar menos 97. Certo? Se eu colocasse no lugar do x 1000, 1000 mais 3, ia dar 1003. E assim por diante. Tá? Então é só um exemplo. Eu estou usando os mesmos pares em todos os exemplos. Uma outra forma é escrever direto o par ordenado. Né? O par ordenado representa a relação entre um valor de x e um valor de y. Tá? Geralmente a gente usa o par ordenado depois de conhecer a lei. Tá? Mas quando a gente substitui na lei e acha um par ordenado, o par ordenado é uma nova forma de representar a relação entre esses conjuntos, né? O conjunto dos valores x e o conjunto dos valores y. Tá? Então, menos 2 e 1 formam um par, e o menos 1 e 2 formam outro par, que eram os pares que a gente tinha usado aqui, achado aqui no exemplo anterior. Tá? E aí a terceira representação que a gente tem é através do plano cartesiano. Tá? E aí o plano cartesiano, gente, são duas retas que se cruzam em 90 graus e vão formar esse plano, esse mapa da superfície. E aí nesse mapa eu posso achar qualquer valor ali dessa superfície. E se for um ponto como menos 2 e 1, a gente consegue andar em x 2 unidades e achar o ponto menos 2 nesse caso. Né? Eu poderia andar 2 unidades e achar um ponto em x igual a 2 ou menos 2. O menos só está dizendo para que lado que eu estou andando. Né? E se eu ando uma unidade para cima, eu acho o ponto 1 em y. Né? Então fica o ponto menos 2 e 1. Certo? Bom, então o plano cartesiano é esse cara aqui. É uma forma que a gente tem de representar uma superfície através do cruzamento de dois eixos, tá? Cada um desses eixos representando o conjunto dos números reais. Então, esse eixo x aqui, ele representa todos os números reais, assim como o eixo y representa todos os números reais, certo? E aí a relação que eu vou ter entre esses dois conjuntos é dada dependendo do exemplo. Pode ser uma relação através de uma função de primeiro grau, de uma função de segundo grau, de uma função trigonométrica, né, seno de x, cosseno de x, pode ser uma função modular, né, módulo de x ao cubo, por exemplo, tá? Então vai depender do tipo de função, certo? Então eu mostrei para vocês que um eixo representa o conjunto de todos os números reais, o eixo y vai representar também o conjunto dos números reais, e aí eu consigo relacionar esses números através de um determinado exemplo, né? Através de uma determinada lei qualquer, certo? Bom, pessoal, então só concluindo a aula anterior, vou mostrar aqui alguns pontos para vocês aqui no plano, né? Então a gente está aqui com o software aberto, GeoGebra, mostrando a janela dele que mostra um plano cartesiano. Então tem aqui o eixo Y, tem aqui o eixo X, certo? O cruzamento entre eles é a origem, que é o ponto zero para os dois, né? O ponto zero significa que eu não andei nem para cima nem para baixo, nem para a direita nem para a esquerda, tá? Se eu ando para a direita, eu vou para x positivo. Se eu ando para cima, eu vou para y positivo. Se eu andar para a esquerda, eu vou para x negativo. E se eu andar para baixo, eu vou para y negativo. Tá? Então, a partir do zero, certo? Eu posso andar sempre para um lado positivo, outro para o outro lado negativo. Beleza? Bom,
Então, se eu quero achar um ponto, que é esse ponto aqui, menos 2 e 1, né? Como é que eu acho ele, né? Como é que eu marco ele no plano, né? Imagina que isso daqui é o papel para vocês, ou a parede, né? Então, eu tenho os dois eixos marcados. Como é que eu acho esse ponto? Então, olha só, a partir da origem, eu tenho que seguir o que está escrito aqui, né? Esse ponto, ele pode ter sido dado já assim, né? Menos 2 e 1, ou ele pode ser um ponto que a gente acha através da lei, né? Então eu jogo um valor de x e acho um valor de y. Bom, o importante é que a gente tenha aqui o par ordenado menos 2 e 1. Lembre-se que o par ordenado sempre mostra primeiro o valor de x, que é o menos 2, e o y, que é o valor de 1. Então, se o x é menos 2, significa que eu vou andar 2 unidades em x, na horizontal. Tá? Mas como ele é menos 2, eu vou andar 2 unidades para a esquerda. Então, ó, 0, menos 1, menos 2. Parei em menos 2. Certo? E quanto que eu vou andar em y? Tá? Eu vou andar uma unidade para cima, certo? Fazendo esses dois caminhos, que são esses caminhos aqui representados por esses traços, eu chego no ponto menos 2 e 1. Então eu consigo acessar um ponto específico de uma superfície, certo? A partir do momento que eu tenho a referência, que são os dois eixos coordenados, tá? Então por isso que eu preciso desses dois eixos, um para me indicar o quanto eu ando na horizontal e o outro para indicar o quanto eu ando na vertical, certo? Bom, um outro exemplo aqui é o ponto menos 1 e 2, tá? Então, isso significa que eu vou andar uma unidade em x para a esquerda, vou chegar no ponto menos 1, então eu saio da origem e vou até o menos 1 em x, tá? Em y eu vou andar 2 unidades para cima, o encontro desses dois caminhos faz com que eu chegue nesse ponto menos 1 e 2, indicado aí por essas duas linhas, tá? Bom, eu deixei essas linhas aqui justamente para vocês entenderem. Ó, esse ponto ele tem menos 2 aqui em x e 1 em y. E esses traços eles fazem 90 graus com os eixos, né? Os eixos eles têm 90 graus entre si, né? Os dois eixos do plano cartesiano eles têm 90 graus entre si, certo? E e essas distâncias aqui entre o ponto e os eixos x e y também fazem 90 graus, aqui ó, indicado, certo? Bom, mais alguns exemplos aqui, ó. Se eu tenho um ponto 5 e 3, isso significa que eu andei 5 unidades em x e 3 em y para cima, tá? Então 5 em x para a direita, né, porque é mais 5, e 3 em y para cima, tá? Se eu tenho um ponto menos 3 e 5, aí eu ando 3 unidades em x para a esquerda, vou de 0, menos 1, menos 2 e menos 3, e ando 5 unidades para cima, certo? Ou um ponto aqui menos 4 e menos 3. Isso significa que eu sempre ando em x menos 4, então vou de 0 para menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, e para baixo em menos 1, menos 2 e menos 3. Então tá aí alguns exemplos de pontos em que a gente marcou. Então se eu tenho uma folha em branco, uma folha A4, eu represento dois eixos, eu consigo marcar qualquer ponto nessa folha, certo? Através dessas coordenadas cartesianas, né? Que é o que o plano cartesiano faz para gente, ok? Esses dois pontos aqui, que são os dois primeiros pontos que eu dei de exemplo, eles foram os mesmos exemplos que eu mostrei no slide, tá? Que vinham da lei. Então, tanto no diagrama de Venn quanto na lei, quanto nos pares ordenados, eu mostrei esses dois exemplos aqui e eles fazem parte dessa lei que é y igual a x mais 3. Tá? Se eu representar a reta y igual a x mais 3 no plano, eu vou ter uma reta que passa por esses dois pontos, certo? E isso a gente vai estudar quando a gente fizer função de primeiro grau, já já. Certo? Agora, a união de todos esses pontos, se eu pego essa reta y igual a x mais 3, o que significa o gráfico dela, né? Que é essa linha contínua aí? Significa infinitos valores de x com infinitos valores de y, né? Infinitos pares ordenados, que todos eles obedecem essa lei x mais 3, ou seja, o y é 3 unidades maior do que x, né? Todos esses pontos juntos fazem uma linha contínua, que é essa linha que está no gráfico. Certo, gente? É isso e obrigado.